Estamos reiniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Continuidade do painel MEI em Foco com o deputado federal Jorge Goiten. Painel MEI em Foco. Presidente Pro-MEI Roberto Tribes. Mediadora Saletes Bardelati e painelista. Deputado federal Jorge Goiten, presidente da Frente Parlamentar Federal das Micro e Pequenas Empresas. Obrigada, deputado. O nosso presidente com certeza fará outras perguntas, mas gostaríamos de intercalar com algumas outras que a gente recebeu. Agora, então, teremos questões que recebemos previamente das entidades que apoiam o MEI, né, na nossa região e estão aqui e que não puderam estar conosco, como eu falei anteriormente. Nós compilamos as informações para tornar um questionamento mais preciso. Associações da nossa cidade levantaram uma dúvida em comum sobre acesso ao crédito. Que medidas a frente parlamentar está discutindo para garantir linha de crédito específica com juro reduzido para mês, caso o novo teto seja aprovado? Eu sou autor do projeto Desenrola 1, né? E nós pedimos que se estendesse o Desenrola para os bens e micro e pequena empresa também, para a pessoa jurídica, não só para a pessoa física. Foi aprovado o Desenrola 1, agora veio o Desenrola 2, e o Ministério da Micro e Pequena Empresa, ele já tem programas lá de linha de créditos para os bens com juros subsidiados e carência. Já tem isso lá. Lá no Ministério. E agora estuda-se com essa alteração, nós conversamos, foi na pauta da reunião semana passada, caso nós aprovamos, né, e que vamos aprovar sim, o aumento não, a atualização, não gosto dessa palavra aumento, não é aumento, a atualização dos mês, né? Então, criar uma linha de crédito para rapidamente, uma linha de crédito específica, para rapidamente os MEIs poderem ampliar suas atividades, Salete. Veja que hoje, na situação que está, com esse juro exorbitante, né, é impossível, né, contrair qualquer empréstimo, qualquer investimento, né, qualquer recurso para investimento, porque é inviável e impossível honrar com os compromissos. Tanto é que nós já fomos para o Desenrola 1, estamos indo para o Desenrola 2, e daqui a um pouco vai vir o 3 também, principalmente se nós não tratar da causa desses problemas. Nós temos dois problemas muito crônicos. Veja que algumas pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu sempre falo. Eu gosto de ter posicionamento para não criar falsa esperança nas pessoas. Os indicadores econômicos do país são muito bons. Todos os indicadores do país são muito bons. Mas se perguntar para as pessoas se a economia está boa, é unânime, quase todo mundo dizer que está ruim, que a economia está ruim. O problema nosso, da nossa economia, que fizemos o Desenrola 1 e agora o Desenrola 2, se nós não tratar a causa desse problema, quem é da área da saúde sabe, quando você trata a causa, você cessa o efeito. Se você está com uma febre, você trata a febre? Não, você trata o que está causando a febre. Aí cessa a febre, cessa o efeito. Então veja que nós estamos com um problema de endividamento das pessoas. As pessoas estão endividadas com o consignado dos aposentados, com o consignado do CLT, com o consignado, e com as BETs. E em consequência das BETs, tem o endividamento do cartão de crédito. Em consequência do endividamento do cartão de crédito, tem o juro alto, impagável. Então, em qualquer país sério, isso já teria mudado. Nós temos, para vocês terem uma ideia, o terceiro maior juro real do mundo. Temos também uma instituição educacional que também mandou uma pergunta. Existe algum fomento para facilitar a capacitação dos microempresários e empreendedores? Sim, e nós algumas vezes não usamos isso que está ao nosso alcance,
o SEBRAE tem um trabalho fantástico nesse sentido. O SEBRAE, né, ele atende muito os pequenos empresários, os microempreendedores, né? Então ele tem bastante atuação no Brasil como um todo para capacitar os empreendedores. Para quem quer entrar no empreendedorismo, né, seja MEI ou micro e pequena empresa ou pequena empresa, ou para quem já está capacitado para evitar, né, tantas mortes como nós vimos, né, porque tanto o MEI como a micro e pequena empresa, o micro e pequeno empresário, ele tem uma sobrevivência nos primeiros 2 anos que é um desafio. Então é super importante essa capacitação. Sendo assim, deputado, nós gostaríamos de ter um momento importante agora aqui, que é a entrega de um ofício do PROMEI, para que o senhor protocole para nós, né, e seja como registro, para que a gente também possa mostrar para os nossos associados, né, e os MEIs, de que a gente está fazendo solicitações, acompanhando, e que a gente vai continuar tendo esse trabalho junto com o senhor. Claro, depois eu vou concluir, depois eu falo. Sim, tem uma fala sua ainda. Então depois eu... Sim, então, senhor Ademar. Boa noite. Boa noite, deputado. Muito obrigado e agradecido aqui pela sua presença na nossa cidade. O senhor já deve ter respondido aí, mas eu não achei que não ficou muito bem claro. O MEI, a pessoa está no MEI hoje, com um teto de faturamento de R$81.000, automaticamente, chegando até o final do ano, as pessoas já estão muito próximo disso, ou se adequam, passam para microempresário, ou ficam sem faturar, para não sair do MEI, né, que é uma possibilidade. O que eu gostaria de saber do senhor, que não ficou bem claro ali na hora que o senhor explicou, se automaticamente o MEI, ele faturou, por exemplo, no ano de 2025, ele faturou, por exemplo, 120 mil, ele migrou, ele teve que migrar para microempresário, ele pode, com essa mudança para 140, 150, 160, automaticamente ele volta para o MEI, ou a sequência é continuar como microempresário? Essa dúvida aí. Porque, Ademar, é uma opção dele, Ademar. Ele pode retornar, né, se ele entender que no próximo exercício, naquele exercício já está consumado, ele vai ser micro, né? Então, mas no próximo exercício ele entender que ele se encaixa no limite do MEI, ele pode retornar para MEI sem problema nenhum e cessa a atividade lá como microempresário. Respondi a tua pergunta? Boa noite, deputado Milton. A minha preocupação é que nós vamos elevar o limite, né, para 140 ou 160 mil. Mas da onde vai vir o dinheiro de financiamento? Porque os bancos de fomento, os pequenos bancos que nós temos, eles cobram juros de 4,5%, e o pequeno empreendedor não pode pagar esse juro. Então eu queria ver se o senhor tem mais ou menos alguma ideia de onde viria esse dinheiro. O Ministério, Milton, o Ministério do Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, ele tem planos de financiamento, programas de financiamento com carência e com juros zero, juros subsidiado, né, para investimentos. É só procurar os programas MEI Empreendedor, me parece que é o nome, são os programas bem bons, tá? Tem tanto para micro e pequena empresa, mas principalmente para os MEIs. Eu posso passar para o Beto Passalete, para eles compartilharem com vocês essas linhas de créditos que esse Ministério, né, tem aí, daí através, claro, sempre através de um banco parceiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Beto. Boa noite, Salete. Como é que a equipe econômica, como é que ela está vendo esse aumento do teto?
Lógico, você falou aqui da dificuldade que é a equipe, né? De 120 para 140, a 160, como é que a equipe está vendo? Se ela sinalizou alguns valores, não? Bom, primeiro, Maurício, se permite, não é aumento, é atualização da tabela, né? A equipe econômica, nós sentamos numa mesa lá no Ministério, aquelas mesas grandes, bonitas. A equipe econômica e a Receita sentou de um lado e nós sentamos de outro. Daí eu fiz uma dinâmica e eu misturei tudo. Todo mundo, nós sentamos perto deles, eles sentaram perto de nós, porque eu falava para eles que a atualização do MEI, da micro e pequena empresa, não tem lado. Não tem lado. O lado é um só, é fazer justiça com os MEIs. A questão da inadimplência do MEI. Muitos MEIs hoje, talvez não os que faturam uns 80 mil reais por ano, né? Mas tem aquele MEI, por exemplo, que é o pedreiro, que é o barbeiro, enfim, aqueles que prestam serviço no dia a dia na comunidade e que não têm esse faturamento de repente tão alto e que em função disso eles acabam não preenchendo o das MEI, que eles precisam preencher todo mês, né? E com isso eles vão caindo, todo início de ano eles precisam fazer a declaração, né, do faturamento anual deles, e eles acabam, por ser um processo talvez não tão familiarizado com as atividades deles, né, eles acabam não preenchendo esses formulários. Embora a regra diga que existem contadores que devam fazer isso de graça para eles, mas dificilmente você vai achar um que faça. A maioria deles cobram para fazer. Fazem de repente no primeiro, mas depois eles querem cobrar alguma coisa para fazer toda essa papelada para eles. E em função disso tudo, eles acabam caindo na inadimplência. E quando eles vão ver, eles estão lá com o seu MEI cancelado e fica o CPF deles negativado junto ao governo. Para eles voltarem a ter o MEI novamente, basta que eles entrem lá no portal e façam um parcelamento desse valor até, porém os juros que são cobrados são altos, né? Eles parcelam toda a vida, juros que eles cobram e multas, enfim, e parcelam isso em até 12 ou 13 vezes, se não me falha a memória, porém, sobre esse valor todo mês é cobrada a taxa Selic, está barata hoje. Existe algum projeto, alguma coisa, o senhor falou ali no Desenrola, né? Mas isso não tem chegado no meio. Como que pode ser feito alguma coisa mais ágil para chegar no meio e ele possa resolver essa situação e voltar novamente a empreender? Osni, falando em voltar, eu desejo também que você volte para a micro, para a pequena empresa, para o lucro presumido, para o lucro real. Osni, veja, o Desenrola 2, ele contempla os MEIs inadimplentes, tá? Ele contempla. Agora ele já pode buscar isso e pode fazer, e tem um desconto muito grande, vale muito a pena. Tá? Justamente o Desenrola, o objetivo principal do Desenrola é trazer esses inadimplentes para o mercado novamente. O mercado dar condições de eles darem continuidade e que eles continuem empreendendo. Tá? Então eles podem procurar aí até pelo sistema de fazer, né? Para eles fazerem a renegociação do débito deles. 001/2026, excelentíssimo senhor deputado federal Jorge Guetem, presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. Os microempreendedores individuais MEIs no Brasil correspondem a 16,3 milhões de registros, levantamento até janeiro de 2026. No primeiro bimestre de 2026, os MEIs representam 79,5%. A Associação ProMEI, Apoio ao Microempreendedor Individual de Santa Catarina, através de seus associados, reivindica a alteração do teto de R$ 81 mil. Solicitam elevar o limite anual para R$ 162 mil, com valor máximo mensal de R$ 13.500. Sabemos que já foi aprovado em regime de urgência pelo Senado Federal, PLP 108/2021, e aguarda a definição da Câmara dos Deputados, que propõe elevar o limite anual para R$ 130 mil. E a PLP 67/2025, aprovada na Comissão de Indústria e Serviços, propõe o teto de R$ 150 mil, com reajuste anual automático pela inflação, mas também em andamento na Câmara dos Deputados Federais.
Além da ampliação do teto anual, reivindicam também a contratação de mais 2 colaboradores, totalizando para 3 colaboradores. Os MEIs também têm dificuldades para obter créditos para as compras de matérias-primas, em especial o setor de indústria, há financiamentos de juros zero, que sem dúvidas facilitam o microempreendedor alavancar o seu negócio logo no seu início. Atualmente, o microempreendedor é limitado a efetuar somente 2 empréstimos a juros zero. Se o captador desse financiamento foi pontual com os seus compromissos e com seus pagamentos, deveriam aumentar os limites para efetuar um novo empréstimo a juros zero. A Associação ProMEI quer dar o apoio necessário aos seus associados na contrapartida. O governo tem como ajudar nessas reivindicações, pois 16 milhões de MEIs estavam nas informalidades e passaram para a formalidade com seus CNPJs, contribuindo com a Previdência Social no valor de 1.296.800.000 mensais. O ProMEI está na luta para que esses microempreendedores individuais, MEIs, não somente da nossa cidade e região, mas de todo o território nacional, não migra para a informalidade. Roberto Tribes, presidente do ProMEI. Vocês foram generosos, né? Era 140, já foram para 162. 2 funcionários, nós estamos numa batalha danada, já foram para 3. Nós estamos pensando lá na frente já. Hoje é dia 5. Você vai acompanhar a inflação. A gente pede mais para ganhar um. Hoje eu estou aqui com a presença da professora Suzete, professora aposentada, mas que tem muito conhecimento e participou desse grande evento do ProMEI. E vai contar um pouquinho para a gente, professora Suzete, como é que foi para você estar nesse evento no dia de hoje? Nossa, foi assim uma surpresa muito boa, porque a gente ouviu coisas boas, né? E como eu estou ali como presidente da Associação dos Aposentados, muito me preocupa. Hoje o aposentado, ele com certeza ainda tem que trabalhar, né? E com muita sabedoria. E essa sabedoria muitas vezes não é reconhecida. E eu fico, assim, entristecida com isso, porque tem pessoas de 60, 70, até 80 anos que estão lá trabalhando diariamente, sendo microempreendedor, sendo empreendedor, né, o individual, que hoje tanto se fala, mas também tem que ser reconhecido. Eu penso que teria que ter uma norma, um privilégio, vamos até dizer, vamos falar realmente a palavra privilégio, para as pessoas 60 a mais. Teria que aproveitar mais a sabedoria das pessoas que labutaram muito, que contribuíram com esse país. E o deputado, hoje aqui nesse encontro da ProMEI, foi assim, de um aproveitamento muito bom, porque ele esclareceu certas coisas, né, que a gente tinha dúvida, aquilo ainda que pode acontecer. Então nós estamos assim com esperanças. Esperança, eu sempre penso assim, a gente tendo esperança, tendo motivação, né, amor pelo que faz, a coisa vai indo, mas fácil não é. Mas nós temos que ter coragem, acima de tudo, né? É isso aí. Professora, deixa uma mensagem para os nossos seguidores da INS Entrevista, para futuros adolescentes, essa geração nova, futuros professores. Deixa uma mensagem assim, de conhecimento. Olha, eu vejo assim, através da educação, é a educação que oferece oportunidades imensas, mas ela tem que começar lá quando ele é bem jovenzinho, no ensino médio, né? E também que esses estudantes hoje, eles ouçam os mais velhos, porque assim, a experiência, a sabedoria, ela precisa ser ouvida, gente. Vocês vão aprender muito e com certeza vão ficar felizes, porque ouvir pessoas que passaram por situações, que passaram por o empreendedorismo com muita dificuldade, essas pessoas merecem ser ouvidas.
Pessoal, vocês ouviram aí a voz da professora Suzete, que é aposentada e é presidente da Associação dos Aposentados. Então, é uma voz que tem muito conhecimento, muita experiência, então que sirva de inspiração para muitos jovens, para muitas professoras. Para o programa Ação e Cidadania na Comunidade, eu anunciei no começo do programa que nós estaríamos aqui com o deputado Jorge Goethel. Ele sim que esteve aqui conosco no evento do PRAMEI, Associação dos Apoiadores dos Microempreendedores Individuais, intitulado MEI em Foco. Gostaria de saber, senhor deputado, como foi para o senhor participar, porque para nós foi maravilhoso. Para mim foi uma alegria, Salete, participar dessa escuta, desse debate com vocês e dar condições, encontros como esse que vocês fizeram, Salete, dá condições de eu ouvir as demandas, ir para Brasília e tentar ser mais útil, mais assertivo nas minhas ações, principalmente para esse setor que ajuda a movimentar a nossa economia, que é tão importante para Blumenau, para a região, para Santa Catarina e para o Brasil, que é os microempreendedores individuais. Eu é que agradeço essa oportunidade que você, que o Beto, que o PROMEI proporcionou para mim hoje. O tópico principal foi aqui um reajuste. O senhor fala outro termo. Eu não falo reajuste nem aumento, é a atualização. Atualização, o que nós queremos para o meio, o que vocês querem, o que nós queremos, é a atualização. É corrigir a defasagem que desde 2018 temos a inflação até 2026 e não foi atualizado a tabela do MEI, continua em R$81 mil. Nós queremos atualizar essa tabela para em torno de R$150 mil e dar condições de que o MEI possa contratar mais um funcionário, né, Salete? É isso que a gente quer. Então, estou à disposição, me coloco à disposição de vocês. Parabéns pelo evento que vocês fizeram. Estou à disposição de vocês. Nós estamos aqui numa parceria com a ANS Entrevistas, que também vai levar informações para o clube deles, né, que é aí os seguidores deles. Então a gente agradece a ANS Entrevista, por isso que eu estou aqui com o microfone deles. E na sequência aí o senhor, claro, fica à vontade também para dar uma entrevista para a ANS. Desejo aí um bom retorno e que a gente se encontre logo com bons resultados. Muito obrigado, parabéns. Esses eventos assim é muito oportuno, essas escutas que a gente faz é oportuno e a gente aprende mais. Eu volto para casa ignorando menos do que eu ignorava e tive essa oportunidade e principalmente o convívio com vocês aqui, muito harmonioso, estava tudo muito bom. Muito obrigado. E você fique aí, não sai daí porque nós teremos mais. Você acompanhou o MEI em Foco realizado pelo PROMEI. Acompanhe a seguir a mensagem do dia com o subtenente da Reserva Remunerada, Paulo Henrique de Almeida. Olá, eu sou o subtenente de Almeida, estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E vivemos nesse mundo e quem é perfeito aqui, né? Exceto o nosso Deus, que Ele é perfeito e maravilhoso. Mas não existem pessoas perfeitas. Mas existem pessoas que estão querendo se aperfeiçoar. Não é verdade? E nós sempre temos que aprender, estarmos com o coração aberto, com a mente aberta para aprender. Existem dois tipos de pessoas que agem de forma diferente a respeito sobre o aprendizado. Existem pessoas que, quando estão desalinhadas, são aconselhadas, né? São chamadas a atenção, são admoestadas, e elas agradecem e ficam mais sábias com a repreensão, com apenas uma repreensão de alguém que está de fora vendo o desalinho e orienta, e a orientação ela é eficaz, porque a pessoa deixa entrar no coração e tem mudança de atitude, tem o arrependimento, né? Às vezes tem o conserto, o perdão, e continua a sua trajetória de vida de uma forma mais segura. Só que existem pessoas que não adianta conversar, existem pessoas que você não deve nem falar para você corrigir, porque são pessoas que, se você fizer isso, vão te aborrecer. E a Bíblia também fala sobre isso. E eu estou falando do tolo. O tolo, ele pode até aprender, mas ele vai ter que bater muito a cabeça. Ele vai ter que sofrer muito
o resultado daquele desalinho, daquela vida desalinhada que ele está vivendo. Porque ele é uma pessoa desobediente, uma pessoa de coração duro. E eu tenho uma palavra aqui, um provérbio de Deus, da palavra de Deus que fala justamente sobre isso. Vamos lá? E essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 17, o versículo 10, que diz o seguinte: quem tem juízo aprende mais como uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Olha só. Então diz aqui que quem tem juízo, ou seja, o sábio, ele aprende apenas com uma repreensão, com um conselho, com uma chamada de atenção. Ó, vem cá. Ó, tá errado isso aqui. Procura mudar, porque senão isso vai te trazer tristeza, isso vai te trazer humilhação, isso vai te trazer vergonha, vai trazer desonra. Mude esse comportamento. E se a pessoa observa essas palavras, deixa entrar no coração a correção e muda a conduta, é bem-aventurado, seja feliz. Agora, o tolo, ele não ouve palavras. O tolo, ele é desobediente. Ele não é ovelha, ele é cabrito. Já viu como age um cabrito? Desobediente, se chacoalhando e não vai de jeito nenhum, empaca. É terrível cuidar do cabrito, né? E a própria palavra, Jesus comparou o rebanho, né? Comparando com pessoas, aquele que aceita e aquele que não aceita. E o tolo é assim, o tolo ele não aceita. E ele, para mudar, se vai mudar, é só depois de bater a cabeça algumas vezes, né? De cair, né? No próprio engano, na própria ação autossabotadora, na forma de pensar errônea. E aí ele só vai mudar depois que ele sofre. Né? Mas ele tem que sofrer primeiro para poder mudar. E essa palavra diz que se compara a chicotadas. Então que essa palavra venha a ser um manual de instrução realmente entranhado em nossos corações, que a gente possa viver isso, que a gente possa ensinar para os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, as pessoas que estão no nosso ciclo de relacionamento e até aquele que não merece também, a gente possa ser luz para ser Deus na vida dessas pessoas, sermos bocas de Deus, porque a igreja tem essa missão de orientar para que as pessoas venham estar tendo uma vida mais alinhada, e é com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.